Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui para fazer mais um webinar, dessa vez para falar sobre modelagem de fluxo e transporte de contaminantes na zona não saturada utilizando FIFlow. Meu nome é Nilson Giger, sou da empresa Water Services and Technologies e contamos com o apoio da DHI, o desenvolvedor do software FIFlow, para esse webinar. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a zona não saturada. Então, nós temos a zona não saturada caracterizada como aquela zona onde parte dos poros estão preenchidas com ar e parte dos poros estão preenchidos com água. Na zona não saturada, para se retirar alguma água dessa zona, precisamos aplicar uma pressão negativa, que é o que as plantas aplicam. Então, elas aplicam a pressão negativa para poder fazer uma sucção dessa água. Abaixo da zona não saturada, nós temos a zona saturada, que é composta, então, pela franja capilar, que é uma zona onde todos os poros estão preenchidos por água. Porém, ainda para sacar a água, precisamos fazer uma sucção. Portanto, se eu colocar um piezômetro bem aqui, ele não vai entrar água dentro do piezômetro. O piezômetro estando abaixo da superfície freática, aonde aí sim, não só os poros estão cheios de água, mas a pressão passa a ser positiva. A partir do lençol freático, cada metro que eu desço, eu tenho 1 metro de coluna de água de pressão positiva em cima do piezômetro. Então, se eu põe um piezômetro aqui, o nível de água entra e sobe até o lençol freático. Isso é ilustrado aqui nesse gráfico do lado direito, aonde nós temos abaixo do lençol freático todos os poros estão preenchidos com água, portanto, a saturação máxima que eu consigo colocar no solo é a porosidade total, e ela fica constante. Acima do lençol freático, na franja capilar, está praticamente igual à porosidade total, 100% saturado, mas já está com uma pressão de sucção, uma pressão negativa. E depois, conforme passa essa franja capilar, ele vai ficando com uma saturação menor e cada vez mais a pressão tem que ser negativa para tirar alguma água. Essa franja capilar, em solos arenosos, ela pode ser de alguns centímetros apenas, em solos argilosos, ela pode ser de alguns metros, porque a tensão capilar, que é essa sucção que quer reter água no solo, ela é maior aonde nós temos, por exemplo, um tubo capilar menor. Então, a areia, a argila, como ela tem os poros bastante fechados, ocorre que ele acaba tendo uma pressão de sucção maior e, com isso, é mais difícil. Numa areia onde os poros já são mais abertos, eu já teria uma pressão de sucção menor que na argila. O tubo capilar, esse fenômeno é ilustrado quando nós colocamos um papel higiênico no copo d'água e vemos a água subindo sozinha através da tensão capilar. A mesma coisa ocorre no solo. Vamos relembrar agora a lei de Darcy. A lei de Darcy, ela fala que a vazão que passa numa certa área, ela depende da diferença de carga entre esses dois pontos dividido pela distância dos dois pontos. Bom, como nós gostamos de trabalhar num aquífero por vazão por unidade de área, porque ele fica aí independente do tamanho do aquífero, nós trabalhamos com fluxo. Esse Q pequeno, ele é caracterizado como vazão por unidade de área. A unidade é metros por segundo, mas não confundir com velocidade. Ela é metros cúbicos por segundo por metro quadrado. Ela fica sendo metros por segundo. Nós temos, então, a vazão, o fluxo é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico, que é justamente a diferença de carga pela distância entre elas, e a constante proporcionalidade, então, é a condutividade hidráulica. Lembrando que a carga hidráulica ela é feita de dois componentes, componente de pressão mais elevação. Se eu tenho um piezômetro nesse ponto, a carga total ela é composta pela elevação do ponto em relação ao nível de referência, por exemplo, está 90 metros acima do nível do mar. E
ela tem 10 metros de coluna d'água em cima desse ponto. Então, é 90 mais 10. A carga hidráulica total do ponto seria 100. Aí eu posso comparar com outro ponto, onde estaria 105 metros acima do nível do mar e uma carga hidráulica de mais 10. Então, eu tenho 115, o ponto se move sempre da carga hidráulica mais alta para a mais baixa. Se eu quero fazer, então, a equação de fluxo de água subterrânea, geralmente a gente faz um balanço de massa num volume de controle, e esse volume de controle vai ser, então, vamos dizer, infinitesimal, aonde eu faria a somatória de todas as entradas menos a somatória de todas as saídas é igual à diferença do volume armazenado naquele volume de controle. Essas entradas, elas podem ser pela água subterrânea, entradas e saídas pela água subterrânea, a diferença de entrada menos saída é igual à diferença de entrada no ponto X mais na direção Y mais na direção Z. Mas também pode ter entradas externas, por exemplo, uma recarga. Pode ter saídas de fontes externas, seria um sumidouro, seria uma evapotranspiração, um poço, um dreno. Então, seriam externos, uma condição de contorno externa de entrada e saída. A somatória de tudo isso, se entrar mais do que sai, a diferença está sendo armazenada. Ou se sair mais do que entra, também a água está vindo do armazenamento. E se entrar exatamente igual ao que sai, ele está em equilíbrio. Em modelagem, a gente chamaria de um modelo estacionário, onde as coisas já estão em equilíbrio. Se ele ainda está enchendo ou está esvaziando, o nível está subindo ou descendo com o tempo, é uma condição transiente que ele não está ainda em equilíbrio. Vendo a equação de fluxo de águas subterrâneas, lembrando que é um balanço de massa, nós temos que a diferença de entrada e saída em 3D nas águas subterrâneas, na zona não saturada, basta substituir esse mais ou menos W, ele é o quê? As fontes e sumidouros externos. Pode entrar, pode sair. E aqui a gente simplesmente substituiu o dQ, dx, pela lei de Darcy, que é KdH dx. Então, nós temos a diferença do que entra e o que sai. Pela lei de Darcy, pelo meio poroso, na direção x, mais diferença entre o que sai no y, diferença entre o que sai em z, é igual à diferença do armazenamento. Essa diferença do armazenamento, esse S, por definição, nós chamamos o S, ele é quanto entra ou quanto está armazenado de água por elevação ou diminuição unitária de carga. Então, se eu põe o S, DH, ΔH, ele dá o volume armazenado. Esse S para aquíferos confinados, o S ele é coeficiente de armazenamento específico, que o poro estava totalmente cheio d'água. Ele continua totalmente cheio d'água. Da onde vem a água de armazenamento no aquífero confinado? Ele vem de duas componentes: a expansão da água e compactação do solo. Então, compactação do solo mais a expansão da água. Esse aqui é o componente, o SS, vindo disso. No aquífero livre, existe uma drenância dos poros. Os poros estavam cheios d'água e na parte onde foi drenado, a água saiu. Só que a água saindo, a água preenche toda a porosidade. Mas sempre fica, por pressão capilar ou por um molhamento dos poros, ele fica um residual, uma saturação residual. Então, o SY, que seria a porosidade eficaz, seria para o aquífero livre. Então, esse S pode tomar uma forma ou outra na zona confinada. Depende se o elemento ou a célula que eu estou modelando teve uma drenância efetiva dos poros naquela célula ou não, eu uso o SY. Se não teve uma drenância, estava cheio d'água, continua cheio d'água, o modelo utiliza o SS. Agora, para a zona não saturada, o que ocorre? Duas coisas. Primeiro, o K depende da saturação residual. E a outra coisa, a saturação depende da pressão. Portanto, o K depende da pressão.
Então, nós temos dois fenômenos. Uma coisa é, primeiro, a equação em si, a gente começa a escrever igualzinha. A diferença é o termo da diferença de armazenamento. No caso da zona não saturada, não existe mais compactação do solo ou expansão da água, porque ele já está livre. Não existe efetivamente uma drenância, vamos dizer, que estava cheio d'água, não está mais. O que acontece na zona não saturada? Ele estava com um certo grau de saturação e agora está com outro grau, vamos dizer com um grau menor, se eu estou secando o solo. Então, a diferença do armazenamento ela é simplesmente dada pela diferença da saturação com o tempo. Bom, agora, lembrando que o H é igual a P mais Z, então nós vamos escrever aqui em função com o H como P rho G mais Z. Só que o dp, dz, dx é 0, não aparece aqui, o dz, dy não aparece aqui, o dz, dz é 1, aparece aqui. Então, nós temos a mesma equação, só que escrita com essa fórmula. E aqui, para ilustrar que o K, na verdade, é uma função da pressão. E o θ varia com a pressão também, eu posso expandir esse termo para dθ dp, dt dt. Então, ele mostra o seguinte nessa fórmula. Primeiro que ela é não linear. Significa que uma variável da equação, que seria o K, depende justamente da variável desconhecida, que seria o P. Então, eu tenho que resolver para uma certa pressão, atualizar o valor de K e resolver de novo. Tem que fazer através de iteração. E precisamos, é a mesma coisa, a saturação. Precisamos ser, portanto, duas relações. Como que o K varia com a pressão e como que a saturação varia com a pressão. Essa equação ela é conhecida como equação de Richards. Aqui mostra a equação. Nós, muitas vezes, utilizamos a equação de Richards simplificada para uma dimensão, porque a maior parte do fluxo ela é, na zona não saturada, ela é unidimensional, direção vertical. Porém, a equação de Richards ela é escrita dessa forma em 3D. Então, como função paramétrica, nós temos, primeiro, como que a saturação varia com a pressão. Aqui, por exemplo, para a areia, como nós vimos, ela começa com a saturação total, que seria a porosidade total. Daí tem a franja capilar. E veja o que acontece, uma pequena variação de pressão, ela já tem uma variação muito grande no grau de saturação. E isso implica que ela é altamente não linear, o que é um desafio numérico para os modelos. Mas, depois desse ponto, o que acontece? Eu diminuo muito a pressão para diminuir um pouquinho a saturação. Chega um ponto que eu tenho que diminuir muito a pressão para tirar só um pouquinho de água. E chega um ponto em que ele não consegue mais tirar água. Essa aqui é a tal da saturação residual. Veja que às vezes a gente usa ou SR ou ΔR. Isso ocorre em várias literaturas, cada um usa uma terminologia. Mas essa saturação residual é aquela que praticamente não consegue, o único jeito de tirar água a partir desse ponto não é com sucção. É colocando numa estufa e evaporando a água, porque ela não sai mais por fricção. Cada tipo de solo tem um certo comportamento. A outra relação constitutiva seria como que a condutividade hidráulica varia com a saturação. Então, o primeiro ponto é, estou com o S totalmente saturado, que seria o ponto correspondente à porosidade total. Nesse caso, a partir daí, o K é o K que nós conhecemos e lidamos com em água subterrânea, que seria o K saturado, daquele solo. Uma vez que a saturação vai diminuindo, aí o que ocorre? Parte dos poros começam a ser preenchidos por ar. E no que o poro é preenchido por ar, o caminho disponível para a água vai diminuindo. Portanto, eu tenho que ter um diferencial de carga maior para atrair o mesmo volume de água. Então, o K, que é a proporção entre fluxo e gradiente, ele acaba sendo menor, mais difícil da água passar. Então, conforme a saturação vai diminuindo, o K
vai diminuindo. Interessante notar que para a argila ocorre o mesmo fenômeno. Eu começo com um K saturado bem menor do que para a areia. Porém, conforme a pressão, a saturação vai diminuindo, ou seja, a pressão vai aumentando, as bolhas de ar que se formam na argila, porque os poros são bem menores, elas ficam bolhas mais difusas. Então, o caminho de obstrução da água, o caminho original de percolação da água fica menos obstruído relativamente do que a areia. Portanto, apesar dela ter um K menor, quando chega na zona não saturada com pressões negativas altas, a argila acaba tendo um K efetivo maior do que o K da areia, pelo fenômeno ilustrado nessa figurinha aqui. Os desafios, então, de um modelo de zona não saturada são a não linearidade do K com a saturação e da saturação com pressão, e a alta não linearidade, conforme eu falei, a dificuldade de ter expressões paramétricas que definam bem essa relação entre K e P, K e θ, θ e P, e fenômeno de esterese. Pode ser que o solo molhando, ele tem um comportamento, e o solo secando, ele tem um comportamento um pouco diferente, um efeito de esterese. Bom, como essas funções paramétricas, esse aqui é uma captura de tela do FIFlow, existem vários pesquisadores que estudaram essas relações e fizeram algumas relações empíricas, porque, de outra maneira, você tem que tirar uma amostra indeformada de solo, saturar ela toda, aplicar uma certa sucção e ver a saturação remanescente. Aumenta-se a sucção e vê a saturação remanescente. Você pode fazer no laboratório uma curva de sucção com saturação. Pode também fazer testes para ver condutividade hidráulica com a saturação. Porém, isso aí é custoso, trabalhoso e você te exige muitas amostras para representar em profundidade e distribuição espacial esse fenômeno. Como é um tipo de fórmula bastante utilizado, porque todo agricultor tem interesse em saber qual é a saturação mínima que eu tenho que deixar no solo para que a pressão de sucção não fique maior do que o ponto de murcha da planta. Você deixar mais seco do que a planta pode, a pressão que a planta tem que fazer, e aí depende do tipo de solo, você vai acabar murchando a planta. Mas também não quero pôr mais água do que o necessário, muito mais água, porque eu vou gastar mais com irrigação, vou desperdiçar mais. E não só água, mas isso aí é válido também quando vai pôr água com adubo, com pesticida. Ele não quer pôr mais do que o necessário. Então, esse tipo de simulação é bastante utilizado na agricultura e muitos pesquisadores fizeram relações. Os mais comuns, o FIFlow suporta, Van Genooten, Modified Van Genooten, Brooks-Corey, Haverkamp, exponencial e linear. Brooks-Corey, ele é bem conhecido, foi desenvolvido na década de 30, ele é muito bom, essa é uma fórmula onde você tem a saturação em função da pressão. O SR e o SS é saturação residual, que é aquela que você não consegue remover mais, com uma pressão muito negativa muito alta, e a saturação saturada seria a porosidade total, o máximo que você consegue colocar no solo. Seria esse ponto aqui. Ele foi desenvolvido por Brooks-Corey para a indústria de petróleo, na década de 30. Então, ele funciona muito bem para se você estiver simulando, em vez de água e ar, água e nepo, por exemplo, quando você tem uma frente brusca. O comportamento do Brooks-Corey, ele é assim, ele não tem essa suavidade aqui, ele tem esse tipo de comportamento. Então, ele não é muito utilizado para a zona não saturada, na verdade. O Haverkamp é um pesquisador holandês, muito utilizado também na Europa. Ele tem esse jeitão de curva, tem também 2 parâmetros de ajuste, alfa e beta, que ele chama. Exige o mesmo SS e SR, e é uma boa fórmula, pode ser usado também se tiver dados de literatura desse alfa e beta. Um outro pesquisador que fez fórmulas parecidas, esse aqui em vez de chamar S, ele está chamando de θ aqui,
mas seria a saturação em função da pressão. Mesma coisa, tem que fornecer o SSSR e tem que fornecer dois parâmetros, o alfa e o N, essa fórmula aqui. Então, são dois parâmetros conhecidos, o alfa e o N de ajuste. E você, então, o programa calcula, dado esses dois parâmetros, conforme tiver a pressão, qual é a saturação no solo e, consequentemente, qual é a condutividade hidráulica daquele elemento. Ele é bastante utilizado, não só pela fórmula, que o Haverkamp também tem uma boa fórmula, mas principalmente porque o Van Genuchten fez a sua carreira no US Salinity Lab e ali fez testes de laboratório com centenas de tipos de solo. Então ele fazia o teste de laboratório e ajustava os pontos obtidos experimentalmente na sua curva para achar o melhor alfa e o melhor N que se ajustava para aquele tipo de solo. Então, hoje você acha várias referências, qual é o melhor alfa e N, dependendo do seu tipo de solo. Então, isso ele fez no laboratório. O FIFLOW permite, além das fórmulas empíricas, que você utilize dados medidos. Vamos dizer que você tenha teste de laboratório feito com o seu tipo de solo. Você coloca os pontos, qual é a saturação, baseado na pressão, isso aí foram pontos medidos, e ele faz uma linha, spline, para ajustar uma curva suavizada nos seus pontos, e a partir daí ele usa essa curva para buscar os resultados. A gente permite fazer isso também. Ou você, o mais comum é usar o Van Genuchten e utilizar dados de literatura para achar os parâmetros. Como eu falei antes, o Van Genuchten você acha várias referências e você pode achar, então, por exemplo, para cada tipo de solo, areia, por exemplo, qual é o alfa típico que você vai utilizar? 0,035, qual o N típico que você vai utilizar? Uma curiosidade é que no Van Genuchten, o alfa ele tem um significado físico. Ele é o inverso da altura da franja capilar. Então, se eu pego um solo com um alfa 0,025, 1 sobre 0,025 dá 40. Significa que esse solo tem uma franja capilar de 40 centímetros. Você vê que esse solo de silt, você tem uma franja capilar maior. E o N, ele é puramente empírico. Para contaminantes, a equação é a mesma para zona saturada e não saturada. Portanto, não tem especificidade que você vai entrar um parâmetro diferente para saturado e não saturado. É a mesma equação, que facilita a nossa vida. Portanto, não vamos falar sobre a equação, vai ter que usar os mesmos parâmetros de dispersividade, os mesmos parâmetros de reações, de retardamento. Com isso, ele vai calcular, como a gente vai agora ilustrar no FIFLOW. Nós vamos fazer uma demonstração ao vivo no FIFLOW, onde nós vamos tentar reproduzir um experimento de derrame de etanol que teve no campo, ver a evolução desde a zona não saturada e depois chegando na saturada, a evolução da pluma. Nós vamos reproduzir um gradiente hidráulico feito a partir de um domínio de 2.000 metros de comprimento por 1.000 metros de largura e uma espessura de aquífero de 30 metros. Na região onde temos a pluma, vamos fazer um refinamento dessa malha para ter um espaçamento menor de 4 metros para evitar a dispersão numérica causada pelo domínio da advecção. Com dispersão existe o número de Peclet, onde ele tem um limite de qual o tamanho máximo do elemento para evitar essa dispersão numérica. Vamos utilizar 4 metros. E na zona não saturada, nós também vamos fazer um refinamento maior das camadas, essa parte branca aqui, porque devido à alta não linearidade, a zona não saturada exige um espaçamento menor do que a zona saturada no fluxo para representar essa não linearidade. Como condição de contorno, nós vamos na face oeste
representar uma elevação de 5 metros e na face leste uma elevação de 0 metros acima do mar, para representar então o gradiente de oeste para este. Na parte superior, nós vamos utilizar uma recarga constante, 488 milímetros por ano, que é uma simplificação, uma estimativa de 30% da precipitação anual naquela região. Como parâmetros de simulação, vamos utilizar condutividade hidráulica, igual a 10 a menos 4 metros por segundo, ou 8,2 metros por dia, uma porosidade de 0,2, uma recarga de 488 milímetros por ano, a concentração do etanol na fonte de 1.000 miligramas por litro, os parâmetros de Wang-Norton, alfa e N, com parâmetros típicos de areia, uma dispersividade longitudinal de 1 metro e uma transversal 10 vezes menor. Vamos fazer uma simulação de 5 anos. Então, estou com o FeeFlow aberto e vamos, então, iniciar. Esse aqui é o layout do FeeFlow. Tudo que você precisa está na mesma tela. E aqui o menu, a primeira coisa é abrir um arquivo novo. Então, File, New. Bom, então, como eu falei, nós vamos... O FeeFlow, ele tem a opção de fazer uma malha totalmente não estruturada, que seria uma malha tetraédrica, ou uma malha em camadas, que seriam prismas triangulares. Vamos utilizar a malha estruturada. Ele pode abrir polígonos para representar o limite máximo do modelo e para representar condutividade hidráulicas diferente. Isso aí é feito através que eles chamam de Super Mesh, que são polígonos que você pode importar, o mais comum através de Shapefile, mas pode ser AutoCAD também. E você também pode, além dos polígonos, você pode importar linhas, que representariam polilinhas, representariam rios. Com isso, você garante que, ao longo do seu rio, os nós estão localizados ao longo do rio, representando a trajetória exata do rio. Pode também representar poços, para você representar onde você tem os poços, vai ter um nó, e você consegue refinar também ao redor desses pontos individuais. Então, com isso, facilitando também a localização desses poços. Isso aí é feito através do Super Mesh, importando esses arquivos. Aqui, no caso, nós vamos fazer essa demonstração desenhando à mão esses arquivos. Então, nós estamos aqui de 0 a 1.000 e de 0 a 2.000 na parte de X. Nossa coordenada inicial é 0, 0. E aqui nós vamos, então, desenhar à mão aquele retângulo. Então, vamos fazer o polígono, na verdade, vamos fazer só um retângulo, aonde nós vamos aqui no primeiro ponto, vamos começar no 0, 0, depois vamos até 2.000, 0, vamos no 2.000, 1.000, vamos no 0, 1.000 e finalmente fechar no 0, 0. Pronto, então temos lá o nosso suposto polígono e com isso já podemos fazer a malha do FeeFlow. Então eu vou visualizar esse painel de malha, fazer malha. O FeeFlow permite você fazer alguns tipos diferentes de malha. Nós temos esse Triângulo e Grid Builder, são dois sistemas que fazem a malha o mais parecido possível com triângulos equiláteros, que é o ideal para minimizar dispersão numérica. Vamos utilizar os triângulos. Eu posso ter alguns controles aí, se eu quero refinar nas bordas, se eu quero ter um maior número de elementos, vou aceitar o default aqui e gerar uma malha. Então aqui já temos uma primeira geração de malha, com os elementos e os nós, que são esses pontos, cada ponto de um triângulo. Com isso, agora, outra coisa que eu vou fazer é fazer a malha 3D. Por enquanto, ele só tem uma, que eles chamam de slice, tem duas slices. O FeeFlow, ele chama de slice, as fatias, e entre duas fatias é um layer, uma camada.
Então, vamos colocar a primeira slice, e o que ficou em amarelo aí, ele chama de nó. E entre dois nós, tem o tal do edge. Então, é slice, layer, nó, node e edge. Vamos colocar o primeiro slice numa elevação aí de 10 metros acima do nível do mar. Então, vou mudar aqui o primeiro slice, 10 metros. E o segundo slice, como eu quero fazer um aquífero de 30 metros de espessura, eu vou colocar menos 20 metros abaixo do nível do mar. Criamos aí uma camada só, 2 slices e 1 layer. Eu quero agora subdividir em 6 camadas. Então, eu vou adicionar 5 slices. E aí, com isso, ficou uma camada, um slice a cada 5 metros. Eu vou apagar esse menos 5, e entre o 10 e o 0, vamos colocar insert mais 9 slices. Por quê? Porque aí nós vamos ter assim, na zona não saturada e no começo da zona saturada, nós vamos ter uma camada a cada 1 metro. E depois uma camada a cada 5 metros, como dá para ver por aqui. Ok, então estamos satisfeitos com a malha gerada. Agora aqui nós estamos visualizando em 3D. Se eu quiser visualizar por camada, para poder fazer as coisas nas fatias, nos slices, eu vou aqui em Windows, Activate Slice. Eu quero visualizar o slice. Agora estou vendo em planta. Bom, uma coisa que queremos fazer, na região onde nós vamos ter a pluma desenvolvendo, nós vamos querer ter uma malha mais refinada, porque o FeeFlow, qualquer modelo numérico, ele tem uma limitação quando se trata de transporte. Ele tem uma dispersão numérica que depende da dispersividade, geralmente, então, pelo critério de Peclet, você deve fazer de 2, no máximo 4 vezes maior o tamanho do espaçamento da célula ou do elemento do que a sua dispersividade longitudinal. Nossa dispersividade longitudinal é 1 metro. Portanto, eu tenho uma tolerância até 4 metros. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar um quadrado, aonde a gente acha que está a pluma, a fonte a gente saberia onde é que está. Vou selecionar esses quadrados e vamos refinar a malha. Está aqui então, vamos ter Refine. Ok, vou fazer umas 4 vezes, eu vou Undo, ele tem um Undo aqui, porque eu queria, é esse aqui, eu vou refinar os elementos. Então, vou fazer umas 3 vezes, vamos dar o zoom aqui, e aí a gente vê que o elemento, dá para ver na barrinha aqui, que ela já está mais ou menos a 4 metros a distância entre um nó e o outro, que é o que a gente queria. Então, com isso, estou satisfeito, vamos desselecionar, temos aqui uma área onde a pluma está, que vai estar mais refinada do que os demais. Ok, agora entramos a malha, vamos entrar agora as condições de contorno. Vamos colocar aqui desse lado 5 metros e do lado direito nós vamos colocar então 0 metros. Para isso nós vamos selecionar, aqui vamos selecionar primeiro Boundary Conditions, que é condições de contorno, uma carga conhecida. Lá no Slice 5, que tem elevação 5 metros, porque eu pus 10, 9, 8. Então, no Slice 5, nós vamos selecionar os nós ao longo dessa fronteira. Ok. Só que eu não quero só no Slice 5, eu quero copiar para as outras camadas. Então, vou copiar da 5 até lá embaixo. Agora, todos os nós aqui estão selecionados e vou entrar que nesses nós eu tenho uma carga conhecida de 5 metros. Bom, agora aqui, vou lá para o Slice 10 e vou selecionar desse lado, esses nós aqui desse lado, eles têm uma carga constante conhecida de
Vou também copiar até lá embaixo, até o fundo do aquífero. E vou colocar uma carga conhecida de 0. Ok. Então, significa o quê? Vou lá visualizar em 3D. Nós colocamos nesse lado aqui, nós colocamos 0 metros e nesse lado aqui, 5 metros. Tá? O fluxo vai ser, então, da esquerda para a direita. A outra coisa que nós vamos colocar de condição de contorno vamos voltar lá no slice. Lá no topo, o slice 1, que é o topo, nós vamos colocar uma recarga. A recarga in-flow não está escrito recharge, ele está in-outflow on top bottom. Esse aqui quer dizer recarga. A nossa recarga nós vamos estimar, vamos selecionar todos os elementos, vamos estimar que é 1/3 da precipitação anual. A unidade aqui está metros por dia, vou clicar o botão direito para mudar as unidades para milímetros por ano. E vamos mudar para 488 milímetros por ano. Ok. Aí está aqui, 488. Está só na camada 1, eu só selecionei a camada 1. E agora está faltando o K do material. Agora sim, eu vou selecionar então o K. Só que eu poderia ter o K X e Y igual e o Y diferente. Poderia ter diferentes zonas com Ks diferentes. Nesse caso, nós vamos fazer homogêneo e isotrópico. Portanto, vou selecionar o KX, o KY e o KZ e vai ficar tudo igual. E vou agora selecionar todos os elementos. Todos eles. Ok. E vou falar que esse K é igual a 8,2 metros por dia. E ficou igual XYZ. E a única coisa que falta agora, para terminar a parte de fluxo, é falar para ele que uma coisa que eu não coloquei até agora, eu não acho nada aqui de zona não saturada. Se eu correr agora, ele vai correr só o saturado. Então eu vou mudar e vou falar que o problema que nós estamos resolvendo, ele não está resolvendo simplesmente o modelo saturado. Ele vai resolver a equação de Richards, que é a não saturada. Tá? E vamos correr só o fluxo por enquanto. Apply. Ok. E agora ele me abre esse menu aqui, que é, primeiro, a porosidade que nós estamos usando. Vamos pôr aqui 0,2 vezes 0,3. Ok, mas ele abre todos esses modelos aqui, olha, qual é o modelo de zona saturada que você quer usar. Então, ele fala, você quer usar o spline, que você tem medida no campo, ou quer usar uma relação empírica, Wangen-Lupton, Modified, Brooks-Core e tal. Bom, eu quero usar uma relação Wangen-Lupton. Aí ele te dá a fórmula como um help, fala o que quer dizer cada coisa. Praticamente o Wangen-Lupton precisa de 4 parâmetros. Qual é a saturação máxima que você consegue em termos relativos? Então a gente vai falar que o SS ele é igual a 1. Ok, já está lá, 1. Que a saturação residual, ou seja, aquela saturação que eu teria que aplicar uma sucção absurda para tirar qualquer água, é igual, e vou deixar o default lá, que é 0,0025, bem pequeno. E ele precisa de 2 outros parâmetros, que esses são de ajustes, que é o tal do alfa e o N. O alfa, nós vamos colocar 2,7. O alfa tem um significado físico. É o inverso da altura da franja capilar. Então, se eu ponho 1 sobre 2,7, vai dar um solo em que a franja capilar é cerca de 35 centímetros. 0,35, 1 sobre 2,7. Então, se eu tenho uma argila que a franja capilar pode chegar a 4 metros, eu poria um alfa igual a 0,025. Então, o 0,25, na verdade. 1 sobre 0,25 daria 4. Então, o alfa tem uma relação física. O N não, o N é um parâmetro de ajuste. E o N, nós vamos colocar ali um valor típico de areia, que está 1,4.
Ele está com 1.964, vamos mudar para 1.4. Pronto, 1.4. Bom, com isso eu já posso rodar então o modelo. Então vamos lá, vamos colocar aqui no Start. Ele vai fazer as devidas iterações e daqui a pouco ele vai dar o resultado para a gente. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, já está pronto. Vamos fazer uma visualização dos resultados ao longo de uma seção vertical passando por aqui. Vamos chamar essa seção de AA. Ok. Primeiro vamos visualizar o resultado das cargas hidráulicas. Aqui, cargas hidráulicas. Então ele está me mostrando um resultado que não está muito correto. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vou ver aqui em cargas hidráulicas, cross-section. Vamos fazer uma exageração vertical. E no FIFlow, quando você quer ver onde é que está o lençol freático, você clica em pressão e sucção, ou seja, pressão negativa é acima do lençol freático, pressão positiva é abaixo. Portanto, a linha de pressão zero é o lençol freático. Aqui ele está nos mostrando, então, como é que está o lençol freático. Okay? Então, está correto. O que acontece é que, quando eu estava vendo na seção 1, a carga hidráulica, ela está vendo a carga hidráulica num lugar que está seco. O FIFlow, ele não faz, igual algumas versões, por exemplo, o Vision Mod Flow, ele faz que, se você está vendo carga hidráulica e está seco, ele não mostra. O FIFlow, ele fala, quer carga hidráulica? Carga hidráulica é simplesmente pressão mais elevação. Ele mostra a pressão e tira a pressão negativa. Então ele mostra uma carga hidráulica para você, mas é enganoso, porque na verdade você está vendo uma carga hidráulica no seco, a água não vai subir até lá. Então, se eu quero ver uma carga hidráulica que faz sentido, eu vou visualizar, por exemplo, a linha 11, por exemplo, que já está totalmente abaixo de água. Então eu vou lá, Activate, Slice, e agora, quando eu for no 11, eu vejo que é uma distribuição mais homogênea da carga hidráulica. Posso fazer isolinhas, posso embelezar a figura como eu quiser. E tirar o edge para ficar mais visível e tal. Vamos ver agora a distribuição na inserção. Vamos lá de novo, exagerar, vertical. Vamos ver a Zero as Align. Eu posso travar essa visão, porque aí eu clico em saturação e consigo ver isso aqui. Significa o quê? Tudo que tiver abaixo do lençol freático está com uma saturação 1, está 100% cheio. Né? Ou esse aqui está, moisture content é a porosidade, vamos dizer, 20%, fica mais 0,2, está totalmente cheio de água. Conforme eu estou acima do lençol freático, veja o que acontece. Um pouquinho de saturação de novo. Ela tem uma camada que ainda está praticamente, mas é só 0,35 centímetros. Ela está praticamente saturada, mas ela já está embaixo, já está com uma pressão negativa. Se eu fosse plotar saturação com elevação, eu veria uma curva assim, quase saturada, depois decaía rapidamente, e aí ficava no residual, ficava assim mais ou menos, que é o que a gente esperava. Então, essa aqui é a saturação, essa aqui é a distribuição, então, de cargas de saturação na zona saturada e não saturada. Agora podemos correr a parte, então, de transporte para finalizar. Por exemplo, primeira coisa, nós vamos falar para ele agora que o tipo de problema que nós estamos correndo não é só a equação de Richard. Também quero incluir transporte de massa. Você veja que aqui também poderia ser transporte de calor, que o FIFlow te permite fazer isso. Aí eu vou querer transporte de massa, eu vou querer transiente. Bom, ele está me falando aqui que eu não posso mudar enquanto ele está correndo. Enquanto eu não parar essa simulação, ele não me deixa mudar. Então, parei. Vamos lá, Problem Settings, transporte de massa,
transiente. Apply. Veja que aqui vai mudar alguma coisa. Quando eu ponho Apply, ele vai me aparecer, a primeira coisa, qual é o tempo que eu quero rodar, que antes era steady state, ele não perguntava o tempo. E qual é o elemento químico que eu estou rodando. Então, primeiramente o tempo. Vamos falar para ele que eu quero rodar isso aqui por 2 anos, 730 dias, ok? E a outra coisa, eu quero salvar, não, a espécie química que eu estou rodando, vamos chamar, em vez de deixar um nome genérico species 1, vamos chamar isso aqui de etanol, e vamos deixar aqui como se fosse um decaimento de primeira ordem. Se eu puser um valor diferente de 0 do decaimento de primeira ordem, ele passa a ter um decaimento. Ok. Só isso. Bom, agora com isso, eu vou visualizar a camada 1. Vamos lá. Vamos colocar aqui a malha para servir de guia. E vamos colocar que, mais ou menos nessa região, tem um derrame, uma concentração de 1000 miligramas por litro. Então vamos selecionar Boundary Condition, condição de contorno de concentração conhecida, e selecionar uma região retangular, por aqui. Ok. E vamos agora associar essa concentração igual a 1000 miligramas por litro. E vamos dar OK. Veja que mudou o símbolo para ficar igual a esse círculozinho verde, azul aqui. É uma concentração conhecida nessa região. Vou desselecionar. Pronto, está aqui, está selecionado, está visto. Se eu clicar agora em Mass Concentration, como eu não mudei nada, o resultado de Mass Concentration, ele está 0, mas nesse lugar ele está 1000. Esse lugar aqui. Vamos tentar, então, fazer essa simulação agora. Agora, para simular, se eu simplesmente clico em simular, FeeFlow guarda um arquivo que chama, a terminação é FEM, que ele é muito compacto e bastante, mas ele só guarda os resultados da última simulação. Se eu quiser fazer um vídeo e ter os resultados em dias específicos, eu posso clicar esse botão de gravar, falar para ele gravar todos os resultados que eu queira. Então, vamos chamar aqui de Ansat Test. E vou querer simular, e vou querer guardar os resultados logo de cara, no tempo 0, no tempo 1, depois no tempo 30, no tempo 60, 90, 180, 365 e 730. Ok, então agora ele vai guardar esses resultados nesse arquivo DAC, que ocupa mais espaço, mas é bom. Antes de corrodar, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui no Mass Concentration. Vamos colocar alguns pontos de observação. Então, vou colocar um ponto aqui logo na fonte, um ponto mais ajusante. 1, 2, aí vamos lá para baixo, lá na camada 8, e vamos colocar mais um embaixo da fonte e mais um aqui. Ok, são postos de observação, posso renomeá-los se quiser, mas agora vamos rodar então. No que nós rodamos, esse aqui ele começou na zona, estou aqui na 8 já, mas vamos dizer aqui na 1, ele está 0, a não ser na fonte que está igual a 1, que é esse vermelho. Aqui ele vai nos dando quais são as concentrações com o tempo em cada um desses poços, que por enquanto, como tem o 1000 aqui, a gente não está conseguindo ver. Eu vou só mudar a escala aqui. Ele começou a aumentar aqui.
está chegando no ponto 2 alguma concentração. O ponto 1 ele está igual a 1000 porque ele está bem na fonte. E aí acabou ocultando o resto aqui. Mas a gente pode mudar a escala aqui do eixo Y para ficar, por exemplo, de 0 a 200. Ok. Então, essas aí são as concentrações com o tempo na cada coisa. E vamos ver a seção que está acontecendo aqui nessa seção. Então, aqui, vou dar o zoom perto da fonte. E vamos colocar aqui, porque eu quero ver, para ter como referência, o lençol freático. Vou pôr a zero isolinha, vou travar, e agora vamos ver o que está acontecendo com as concentrações. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está descendo para a zona não saturada, chega na zona saturada, ele está caminhando para a direita como esperado, e já acabou. Ele correu 2 anos, nesse ponto aqui, no 3, que é a parte aqui embaixo, na camada 8, era 1, 2, 3 e 4. No 3 ele já estabilizou, no 4 ainda estava subindo, se eu rodasse mais anos. Se eu ver em perfil, em planta, aí eu vejo, assim, a camada 1, ele está 1000. Depois, conforme eu vou descendo, na zona saturada, o fluxo é principalmente vertical, como esperado. Então, a gente até chegar na zona não saturada, ele fica vertical. Conforme eu chego na não saturada, aí a gente vê que a pluma está andando na zona não saturada, de acordo com o esperado. Então, com isso, a gente termina esse exemplo no FIFlow. Uma outra aplicação de zona não saturada, que não vamos cobrir aqui ao vivo hoje, seria a percolação através de barragem e saber qual o efeito, qual a melhor construção da barragem para evitar a pressão de poros ao pé da barragem, por exemplo, para evitar a erosão. Então, nesse caso, nós vamos simular essa barragem, onde nós temos uma coluna d'água de 12 metros aqui, a montante, uma face de percolação a jusante. Vamos simular o efeito de um dreno, o efeito de um corpo selante na barragem. Como condição de contorno, então, colocamos aqui uma carga conhecida igual a 12 metros. Aqui, em amarelo, uma função de contorno que chama seepage phase, que é face de percolação, ou seja, eu estou dizendo que ali a pressão é igual à atmosférica sempre. Então, esse aqui seria a barragem sem nenhuma estrutura, mostrando aqui o lençol freático, onde estaria em branco. Aqui a distribuição de poro-pressão. Teríamos aqui a poro-pressão negativa acima do lençol freático, poro-pressão positiva abaixo. E aqui teria uma poro-pressão aí da base de 30.000 pascals, que pode ocorrer alguma erosão aqui. Então, vamos ver a efetividade agora de se fazer um dreno. Então, a gente faz a simulação com o dreno, e aí o FIFlow mostra aqui a posição do lençol freático e o efeito do dreno. Vamos dizer que, mesmo assim, teria um problema, porque a poropressão aqui nessa parte poderia ser muito alta. Então, vamos fazer uma simulação agora com um corpo de barragem menos permeável, para ver o efeito. E aí teríamos um outro cenário, onde nesse caso eu tenho o corpo da barragem menos permeável, mas não tenho o dreno operante. Aí já ficaria assim. Então eu posso fazer vários cenários, são cenários que um modelo tradicional de fluxo na zona saturada não permitiria. Veja aqui o corpo selante teria um teor de umidade mais alto, saturação mais alta aqui, como esperado. Teríamos aqui a franja capilar. Franja capilar quer dizer que qualquer chuvinha aqui, a água pode subir rapidamente aqui, porque ela já está praticamente saturada. Então, são cenários que você pode fazer para estudar a sua barragem. Bom, com isso, gostaríamos de encerrar o webinar de hoje, agradecendo a presença, deixando aí o nosso contato, tanto no nosso escritório de Belo Horizonte, quanto Florianópolis, ou e-mail, e ficamos à disposição para qualquer coisa. Agradecemos aí a
audiência e também o apoio novamente da DHI nessa série de webinars sobre FIFO.